Vamos orar. Vamos pedir a Deus que, por meio dessa palavra, o Senhor fala com você. Se você entrou aqui hoje e precisa de uma renovação, de um alimento sólido, peça para Deus. Fala: Deus, eu quero me alimentar, eu quero ser cheio dessa fé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nessa manhã. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar, possa falar conosco. Que tudo aquilo que seja impedimento para ouvir e para receber essa palavra caia por terra. Mas que principalmente nossos corações estejam abertos. E que a palavra do Senhor traga luz aonde as trevas. Traga fortalecimento espiritual, Pai. Porque esse é o poder da Tua palavra, de transformar a nossa vida. Dai-nos uma porção nova de fé nos dias de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se tem um esporte, eu sempre pratiquei algum esporte desde garoto, como todo jovem, todo garoto. Participei, fiz futebol, vôlei, basquete, lutas, andei de skate. O único meu arrependimento, infelizmente, foi que eu não surfei. Mas se tem um esporte que eu mais gostei de praticar, e que até hoje eu gosto, é skate. Andei muito tempo de skate na minha infância. Cheguei a participar até de campeonatos. E uma das coisas que me fascinava no skate é que o skate tem tudo para dar errado. Você sobe em uma prancha com 4 rodinhas e você não somente tem que se equilibrar, você precisa fazer manobras para que você possa desenvolver habilidade. E subir no skate é ter a certeza que você vai cair dele. E isso eu fiz bastante. Quebrei, acho que 2 vezes, clavículas, eu confundo. Quebrei a perna, me ralei, machuquei, muitos hematomas, descendo de rampa, e assim por diante. Porém, o que me fascinava no skate é que você precisa ter a capacidade de cair, levantar e continuar andando. Isso é da característica do skate. Então, se você está num ambiente, você vai ver que as pessoas caem, se machucam, mas ela naturalmente levanta e cai andando, ou seja, ela não fica traumatizada. Ela não diz assim: chega, skate não é para mim. Não. Eu me lembro que eu quebrei, fiquei engessado. Uma semana depois eu estava andando todo engessado. E descendo de rampa. E insistindo. Até que eu conseguisse fazer o que eu queria fazer. E na verdade, o esporte tem essa característica. Quando você ouve o testemunho lá do Oscar Schmidt, jogador de basquete, um dos maiores jogadores de basquete do Brasil, ele conta que ele treinava arremesso, e ele ficava treinando horas e horas a fio para se tornar excelente naquilo que ele fazia, ou seja, ele não desistiu. Nós temos a ideia de que o sucesso é resultado de uma habilidade nata, ou seja, a pessoa nasceu com aquilo e ela é boa naquilo, e como eu não sou bom naquilo, então eu não tenho sucesso. E nós atribuímos muito o sucesso das pessoas numa habilidade sobrenatural ou até natural, mas fora do comum. É lógico, eu não posso ignorar que sim, existem habilidades, existem pessoas que nascem com habilidades. Exemplo para a música, é fato. Eu não tenho habilidade nenhuma, alguns têm, outros para outras atividades. Porém, o diferencial em quem tem sucesso, em quem consegue a vitória sobre uma situação, não é a habilidade. É a capacidade de persistir, de insistir e de não desistir. Eu me lembro também que o Rogério Ceni, que foi um goleiro do São Paulo, e o maior goleiro do São Paulo, do Brasil até hoje, em nome de Jesus, né? E ele se tornou o maior, não porque ele era um ótimo goleiro, ele era um bom goleiro, mas que ele foi o maior goleador sendo goleiro, e ele batia falta.
E era muito legal porque você assistia o jogo de São Paulo, e só São Paulino pode ter essa experiência na vida, né? De que você sabia que se bateu era falta, ele sabia que era gol. Por quê? Porque o Rogério Ceni era muito competente nisso. Marcelinho Carioca também, no Corinthians, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, e ele conta que terminava o treino dos jogadores, ele continuava no campo horas treinando, até que ele se tornasse o melhor. Ou seja, o sucesso, ele não é um acaso. O sucesso, ele também não pode ser colocado somente na conta de uma habilidade natural ou sobrenatural. Mas uma coisa é certa, se você olhar, exemplo, qual o diferencial de um empresário de sucesso, de um empreendedor de sucesso? Quando você ouve a história de empreendedores de sucesso, existe antes da história do sucesso, uma história de fracassos. Mas o que fez a diferença é que mesmo eles fracassando, eles não desistiram em meio ao fracasso. Muitos quebraram, muitos foram à falência, muitos se arrebentaram, perderam muita coisa, mas eles não desistiram. E porque eles não desistiram e insistiram, perseveraram, é que eles chegaram ao sucesso. Ou seja, a consequência de você não desistir é justamente isso. E quantos de nós, às vezes, queremos viver uma vida de milagres, uma vida de sobrenatural, uma vida de vitórias e conquistas, mas infelizmente desanimam, desistem. Nesse mês nós estamos falando de fé, e hoje eu quero falar sobre fé também, mas hoje eu quero falar sobre uma fé daquele que permanece. Nós vivemos em tempos em que perseverar, ela se tornou um grande desafio. Nós encontramos hoje na beira do caminho muitos desanimados, abatidos, paralisados em suas vidas. Muitas pessoas, elas começam bem até, com entusiasmo. Uma coisa que eu aprendi logo no início do meu ministério é que não importa como você começa, alguns podem começar bem, outros não. Mas o que importa é como você termina. Alguns começam bem, com entusiasmo, apaixonado, eu vou fazer, sonhando, mas com o tempo, com as adversidades, com as lutas, com as intempéries da vida, com as circunstâncias, ela vai desanimando, ela cansa, e alguns infelizmente param e até retrocedem. E o escritor do livro de Hebreus, quando ele escreve a sua carta, ele está escrevendo a um povo, aos cristãos, que estavam passando por uma grande perseguição em suas vidas. Estavam passando por um tempo de pressão, de desgastes, ao ponto deles perderem tudo que eles tinham por conta da sua fé. E agora eles tinham que tomar uma decisão. Ou eles paravam e desistiam e retrocediam, ou eles continuavam insistindo naquilo que Deus tinha para eles. E nesse contexto, o escritor do livro de Hebreus, ele exorta a viver uma fé perseverante, porque a fé por si só, no que diz respeito a um sentimento, ela só passa de um sentimento. Mas a fé, ela tem elementos importantes. E um deles é a capacidade de perseverar, de insistir. Não é uma fé momentânea ou emocional, mas é uma fé não baseada em circunstâncias. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem. Eu estou bem porque está dando tudo certo, eu não estou bem porque está dando tudo errado. Eu estou bem porque hoje as pessoas me aplaudem, mas eu não estou bem porque as pessoas hoje me criticam. Não é uma fé circunstancial. Mas é uma fé sólida, uma fé firme, resistente e perseverante. É essa fé que nós precisamos ter. E eu quero ler um texto com os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Nós tivemos um problema técnico no nosso equipamento aqui da igreja. Então por isso que o Data Show está funcionando aqui assim, meia vida. Mas
Nos próximos dias vamos conseguir resolver isso. Hebreus capítulo 10, no versículo 35. No meu texto é NVI. Diz assim, quem abriu diz amém. Amém. Glória a Deus. Hebreus 10, 35. Acompanhe comigo. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que prometeu. Pois em breve, muito em breve, em algumas traduções em um pouquinho de tempo, aquele que virá não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, quem é crente diga amém. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Uma fé que permanece, que não desiste, ela é uma fé que não joga fora a confiança no Senhor. No versículo 35 diz assim, pois não abram mão da confiança que vocês têm nele. Nós precisamos entender que a confiança aqui não é de nós mesmos, não é nas circunstâncias, não é na força do nosso braço ou na nossa capacidade. A nossa confiança está aqui completamente no Senhor, por isso ela não é circunstancial. Porque se a minha confiança está na minha capacidade, eu tenho limitações. Se a minha confiança está no meu ânimo, tem dia que eu não estou tão animado. Se a minha confiança está em pessoas, uma hora eu vou me frustrar. Por isso ele diz, não jogue fora, não abandone a confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Quando ele está falando, não jogue fora essa esperança, essa confiança, ele está dizendo, olha, não desista, não abandone, não desperdice a oportunidade. Há muitas pessoas que elas começam bem, elas começam a produzir, elas começam a realizar, mas aí vem as adversidades, vem as lutas, vem os levantes, aí ela desiste. É mais ou menos assim, imagine que você tem uma piscina de 100 metros de distância, e você precisa nadar ela inteira. Aí você nada, quando chega nos 50 metros, ou seja, falta 50 para frente, mas você já nadou 50. Mas aí você se cansa. Aí você diz, estou cansado, eu vou desistir. Para desistir você precisa voltar 50 metros. Mas se você tivesse continuado 50 metros, você teria chegado no final. E quantas vezes a gente desperdiça a oportunidade, porque às vezes não chegamos aonde gostaríamos de chegar, mas já estamos mais perto do que gostaríamos de estar. Quando o texto está dizendo, olha, por isso não abra mão da confiança, é justamente isso. Olha no versículo 19 do texto. Olha o que diz ali o texto. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O escritor de Hebreus começa dizendo, olha, você tem a confiança de que você está entrando na presença do Senhor, mas a sua confiança não está em você, está no sangue do Cordeiro. É quando você confia na obra de Cristo e não na sua. Não é na sua justiça própria, mas é na obra de Cristo. E é por conta dessa obra que eu entro em segurança no Senhor, sabendo que eu sou favorecido. Quem está entendendo, diga amém.
Então, quando ele fala não desperdice essa segurança, não desperdice essa oportunidade, ele está falando, não volte para trás, continue, mas aonde você coloca a sua fé? Sua fé está na obra de Cristo e não em você, e não em circunstâncias, e não na sua qualificação, mas na obra de Cristo. Abandonar a confiança é permitir que as circunstâncias falem mais alto do que a promessa. Quando eu abandono, eu estou dizendo que Deus é insuficiente. Eu estou dizendo que a obra de Cristo não é suficiente. Quando eu abandono, eu estou dizendo, Deus errou em alguma coisa. Porque se nada aconteceu até agora, se ainda não chegamos aonde eu gostaria de chegar, se eu não conquistei o que eu gostaria de conquistar, então alguma coisa está errado. Não! Viver pela fé é justamente viver confiando na obra de Cristo, e não em circunstâncias. Por isso que aquele momento do barco é tão importante quando Pedro anda sobre as águas, porque é justamente a expressão dessa realidade. Enquanto você está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, você está seguro, não porque você está pisando em terreno sólido, mas porque o Senhor, pela fé, te sustenta. Mas a partir do momento que você desvia o seu olhar, e você começa a olhar para o vento, para a chuva, para as circunstâncias, nós começamos a naufragar na nossa fé. E uma coisa que o diabo faz é tentar tirar você, tirar os olhos de Jesus para você olhar para a circunstância. Quantas vezes desanimamos? Porque pessoas nos decepcionam, porque as coisas não vão como nós gostaríamos, porque às vezes uma tragédia aconteceu e a gente fala, meu Deus do céu, e agora? É nessa hora que nós precisamos olhar para o Senhor, que é o nosso autor e consumador, e falar, eu continuo firme por causa dEle. Uma fé que permanece, é uma fé que continua confiando, mesmo quando você não entende. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo. Isaías 50:10 diz que mesmo que não houver luz nenhuma e você estiver em trevas, continue caminhando no Senhor, porque Ele é contigo. Quantas vezes na minha vida foi exigido isso? Senhor, eu não estou vendo. Senhor, eu não estou enxergando, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu não desisto, eu não abandono, eu não paro, porque a minha confiança está no Senhor. Só mais um passo. Eu gosto daquele desenho, Procurando Nemo. Quem já assistiu Procurando Nemo? Mas se sabe que existe uma lição muito grande naquele desenho, que é da amiguinha dele, a Dolly, aquela peixinha sem noção. Mas ela é sem noção, mas cheia de fé. Porque tem um momento que ele desanima o pai, né? A história é um pai de um peixe procurando seu filho, e ele desanima num certo momento que ele tem que atravessar o oceano, e ele passa por muitas situações, e ele chega no momento em que ele vai para um lugar profundo, sem escuridão, e ele fala, eu desisto, eu não consigo, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo peixe. E ela vem com uma palavra de fé e fala assim, olha, continue a nadar. Continue. Está difícil? Continue a nadar. Está complicado? Continue a nadar. E quantas vezes nós não precisamos falar isso para nós mesmos? Você não está vendo o resultado? Continue a nadar. Ainda não teve resposta? Continue a nadar. Só não para. Só não para. Uma fé que permanece é uma fé que suporta o processo com perseverança. O versículo 36 do capítulo 10 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Uma fé que permanece é uma fé que suporta
o processo com perseverança. Perseverança não é passividade, mas é uma resistência ativa, ou seja, eu continuo fazendo, eu continuo trabalhando, eu continuo orando, até que o Senhor me responda, até que a circunstância mude. Quero te fazer uma pergunta hoje. Quando nós falamos obra de Deus em nossas vidas, Deus faz uma obra na minha vida. O que Deus de fato quer fazer com você? Já parou para pensar? Há duas coisas que eu acredito que Deus quer fazer em nós. Primeiro, nos ensinar a andar pela fé. O justo viverá pela fé. Então há momentos na nossa vida em que Deus, por meio dos processos dele, Ele vai tirando de nós e vai nos tratando para que a gente pare de ficar apoiado em outras coisas senão no Senhor. Há momentos na vida em que o Senhor precisa trabalhar de uma forma mais intensa para que eu aprenda a confiar nele. É como se Deus quer que a gente ande, mas eu uso muleta para me apoiar. Então a muleta, ela me traz segurança, ela me traz uma certa conforto, e tem horas que Deus precisa arrancar essas muletas de nós para que a gente aprenda de fato a andar pelas próprias pernas. Isso é confiar nele. Fazendo uma analogia. Você já percebeu que às vezes Deus trata conosco assim? Ele cria ou permite situações na nossa vida em que muletas, ou seja, às vezes situações, pessoas saem da nossa vida, portas se fecham, às vezes uma falência, pode ser, por quê? Porque é Deus tirando a muleta para dizer, olha, confia em mim. Confia em mim. Porque de fato a nossa confiança e a nossa segurança estava naquilo. Nós confessamos, Deus, eu confio no Senhor, mas... Então às vezes Deus permite. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender que entre você e a promessa existe uma coisa chamada tempo. Há um tempo. Entre a promessa e o cumprimento, há uma coisa chamada processo. E muitas vezes nós não estamos dispostos a passar pelo processo, ou não entendemos o processo, e negamos o processo. Nós rejeitamos o processo porque não conseguimos ligar o processo com a vitória. É mais ou menos a história do filme Karate Kid. Vou falar do primeiro, que está lá em 1984, que é esse que me vem à memória. O rapaz quer aprender karatê. Ele quer se tornar habilidoso em karatê. Aí ele procura lá o mestre Miyagi. Aí o mestre Miyagi fala, você quer aprender? Pois bem, vamos lá. Primeiro, pega esse carro todo aqui, cheio de carro. Você vai polir o carro. E você vai polir assim. Com a mão, com a mão, com a mão, com a mão. E ele fica bravo, a sua imaturidade, ele fica nervoso. Aí daqui a pouco vem cá, terminou, ótimo. Agora você vai pintar cerca. Quem lembra? E pinta a cerca. E não é de qualquer jeito, é assim. Mas como pintar cerca, limpar carro tem a ver com um propósito? Tudo. Quem já assistiu o filme sabe que ali, na verdade, era o treinamento para que ele se tornasse campeão e habilidoso naquilo que ele fazia. O problema é que às vezes a gente não entende que aquele processo de pinta cerca e polir carro faz parte do treinamento para me tornar vitorioso. Quem está entendendo? Sabe? Muitos querem a promessa, mas não querem o processo. E no processo desiste. Às vezes o processo ele vem com perdas, com crises, com dores.
O processo, ele acontece, mas muitas vezes não reconhecemos isso como vontade de Deus, porque às vezes nós não confiamos de fato no Senhor, tudo coopera para o nosso bem. Se tudo coopera, aquela circunstância tem a ver com o propósito de Deus, você só precisa fazer a leitura certa. Rapaz, eu já preguei com tecladinho, mas pregar com um passarinho cantando nunca veio. É a primeira vez. Você vê, ele faz o fundo musical. Isso é de Deus demais. Olha aqui para mim. Nós só precisamos aprender a reconhecer, isso é viver pela fé. Viver pela fé não é uma fé emocional, mas é uma fé de que eu confio tanto no Senhor em sua soberania, e que o texto diz é verdade, que tudo coopera para o meu bem. Então é o seguinte, se eu sair aqui e por algum motivo eu bater o carro ali na esquina, por algum motivo eu vou entender, Deus está nesse negócio, alguma coisa tem de Deus para mim. É que a gente não consegue enxergar isso como processo. A gente já vai culpando o diabo, já vai repreendendo, já vai culpando gente, a gente já quer achar um culpado. Ah, mas Deus usa, mas é o diabo, pastor. E tem pessoas, tem, mas Deus usa. Lembra o que José fala para os seus irmãos? Quando ele encontra com os irmãos, depois de passar por um processo, os irmãos sacanearam ele. No final ele fala, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus estava no controle, Deus usou o mal para o bem, e eu estou tranquilo. Eu estou com o coração em bem, não estou magoado, não estou chateado, sabe por quê? Porque eu vi Deus na minha vida. Quando Davi, ali atacado por Absalão, e ele é obrigado a sair de Jerusalém correndo, porque Absalão ia matá-lo, capítulo 16, 2 Samuel, ele diz, olha, Deus está no controle. Já ouviu aquela expressão, a males que vem para bem? Tem uma resposta de Deus aí. Davi, deixa que eu vou fazer nada. Não vai fazer, porque se Deus permitir, é porque Deus tem algo nessa história. Vamos confiar no Senhor. Não vamos usar de justiça própria. Vamos confiar nele. Quem está entendendo, diga amém. Você vai trabalhar, você tem ali uma pessoa que está te infernizando no trabalho, e você naturalmente acha que aquilo é um problema pessoal, que você é isso e aquilo. Confia no Senhor, Deus tem algo nessa história, só tenta fazer a leitura correta. Deus, como eu devo responder? Naturalmente eu responderia assim, mas como eu devo responder? Em Deus. A Bíblia fala, paga o mal com o bem. Minha vontade era pegar no pescoço. Acho que eu vou preparar um café para essa pessoa, vou levar um café para ela. Viver pela fé, isso, justo viverá pela fé. É você saber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu já preguei aqui sobre o meu testemunho e eu sempre digo isso. O pior dia da minha vida se tornou o melhor dia. A perseverança, ela revela a maturidade espiritual. Criança desiste rápido, não é assim? Você vê como criança não tem muita paciência. Criança, rapidamente, ela já larga. Maduro não, maduro ele insiste, ele persevera, ele sabe. Ele faz, gostando ou não, doendo ou não, mas eu faço. Imaturo, ele anda segundo as suas emoções. Se eu estou feliz, eu faço. Se eu não estou feliz, eu não faço. Se eu estou com dor, eu faço. Se eu não estou com dor, se eu estou com vontade, eu faço. Se eu não estou com vontade, eu faço. Imaturo faz o que quer. Maduro faz o que é necessário. Está ruim, mas faz ruim mesmo. É assim que funciona a vida. Lembra que eu falo bastante? Olha, existe a vida real, né? E a vida ideal. A vida ideal é você estar sempre bem para fazer tudo muito bem. A vida real é nem sempre você está bem, mas você precisa fazer as coisas. Essa é a realidade da vida, e nós precisamos começar a viver dessa forma. Uma fé
que permanece é uma fé que vive na expectativa da fidelidade de Deus, porque o texto diz lá, versículo 37, porque ainda dentro de um pouco tempo, ele que vem virá e não tardará. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca chega atrasado. O pouco tempo de Deus nem sempre combina com o nosso relógio, mas combina com ele perfeitamente. Ele está dizendo, olha, eu sei que vocês estão passando por luta, e parece que essa luta é interminável, e parece que isso não vai mudar, que essa situação não vai mudar, mas confia no Senhor, porque no tempo certo Ele há de se manifestar. E é o tempo dele, não o nosso. E entendendo uma coisa, Deus não se move pelas nossas urgências. Lembra de Maria, na festa de Caná da Galileia? Jesus, acabou o vinho que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora, não vou fazer só porque você está com pressa. Isso ele falou para a mãe, imagine para você. Isso que ele falou para a mãe dele, imagine para você. Calma, não, tem que fazer, tem que acontecer, vai ser uma tragédia. Calma, no tempo certo. Até porque o tempo errado pode não ser valorizado. Eu acho que Deus gosta de uma expectativa para a gente dar valor também. Quais foram os melhores jogos de futebol da tua vida que você deve ter assistido? Não é aquele que o time já ganhou, já sai ganhando de 3-0. Quando o time já faz 3-0 no primeiro tempo, você nem assiste o segundo tempo. Agora fica 0-0, 0-0, 0-0, 44 no segundo tempo, 45 nos acréscimos, aí gol, aí você fala, meu Deus do céu, que loucura foi aquilo. Quem era vivo e consciente na época, 1994, a Copa do Mundo, o Brasil ganha nos pênaltis. No último pênalti, quando o Baggio vai lá e dá aquele chute, graças a Deus, para longe. É assim que funciona. A promessa tem data marcada, Deus só não avisa para você. Está na agenda de Deus. E na minha, ainda não chegou, confia. Só continue a nadar. Salmo 40 diz, esperei com paciência. Você sabia que em algumas traduções a paciência é traduzida como confiança? A palavra paciência, ela é traduzida como confiança na Bíblia. Eu esperei com confiança. Eu esperei com paciência. Mas eu não esperei ansioso. Ai meu Deus, eu estou tendo infarto. Ai meu Deus, estou dando palpitação. Não, eu esperei descansando no Senhor. Eu entro no descanso. O que é entrar no descanso? Eu confio. Eu sei que enquanto eu durmo Ele trabalha. Eu sei que na minha justiça não opera dele. Então eu não ajo com a minha, mas eu ajo com a dele. Eu confio na justiça dele. Então eu não vou lá e vou fazer justiça. Eu não vou lá e eu vou me vingar. Minha é a vingança, diz o Senhor, não sua. O problema é que às vezes nós queremos manipular Deus e fazer com que Deus faça nossas vontades. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós precisamos apenas confiar. A fidelidade de Deus é a âncora da nossa fé. No que eu me apoio? É porque eu sei que Deus é fiel. Deus é fiel. Que a palavra que sai da minha boca, enquanto ela não se cumpre, se Deus falou, vai cumprir. Nós precisamos aprender a confiar na palavra dEle, na sua promessa e em sua fidelidade. Nós falhamos, nós somos infiéis, mas a Bíblia diz que Ele continua sendo fiel, mesmo na nossa infidelidade. Sabe por quê? Porque Deus é imutável. É que nós vivemos em um mundo onde as pessoas não têm caráter, onde você precisa de um contrato, e mesmo com o contrato as pessoas não cumprem o que falou. Essa é a realidade.
Mas Deus não faz contrato com a gente, sabe por quê? Porque o que Ele falou é o que vai acontecer e ponto, Ele não vai mudar. É no fio da barba, como antigamente dizia. Só que às vezes a gente está tão acostumado com o mau caratismo, e às vezes até o nosso, porque quantas vezes nós mesmos falamos que ia fazer e não fizemos? Quantas vezes nós mesmos erramos nisso? E aí nossa relação com Deus está baseada mais no nosso caráter do que no dele. Nós precisamos confiar no caráter dele, que Deus é imutável, Ele é fiel. Ele não muda, não tem sombra de variação. A fé que permanece, ela aprende a esperar sem desistir. Versículo 38, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Qual que é a maneira de nós vivermos? Pela fé. E pela fé dá a entender que é sempre para frente, você não volta. Sempre para frente. Quando eu era garoto, eu assisti um filme muito legal. O pastor Edmar lembra disso. Do Van Damme. Retroceder nunca, render-se jamais. Se você assistiu esse filme, você tem mais de 40. Rapaz, só o tema do filme já é muito macho. Filme de hoje, A Culpa é das Estrelas. Filme da minha época, Retroceder nunca, render-se jamais. O Rambo, que é outro filme, com uma arma e uma faca matava um exército inteiro. Um tiro matava 8. Filme de macho. Você catava um filme desse aí, no outro dia você juntava com os amigos e saía no soco todo mundo. Você tentava abrir o espacato com a perna ali, você não esticava nada, você tentando dar uma de Van Damme. Mas olha o tema, isso trabalha inconsciente coletivo de qualquer ser humano. Render-se nunca, retroceder nunca, render-se jamais. Olha que tipo de filme, que slogan. Eu não volto, eu não desanimo. Eu continuo firme. Como aquele soldado valente de Davi, que entrou num campo de lentilhas e disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode vir o exército, mas ninguém me tira desse lugar, enquanto eu não tiver vitória. A mão ficou apegada à espada de uma tal forma, por causa da cãibra, que ele não desiste. O que está faltando hoje é gente dessa estirpe. Gente que não abandona, que não desiste, que não entrega, que não fala chega. Se houvesse homens e mulheres com essa estirpe, não teríamos tantos divórcios. Se houvesse homens e mulheres com essa estirpe, nós teríamos homens e mulheres muito mais bem-sucedidos financeiramente e como empresários e homens de negócio. Se nós tivéssemos homens e mulheres dessa estirpe, nós teríamos uma igreja muito maior e muito mais impactante, porque não desistiria, só porque as coisas não vão dar certo, só porque as coisas não funcionam, só porque alguém fez alguma coisa. Não! O justo viverá pela fé, na confiança do Senhor, não olhando para as circunstâncias, não olhando para o problema, mas confiando na promessa. E se ele retroceder, a minha alma não se alegra nele. Se tem uma coisa que desanima a Deus, segundo a Bíblia, é desistir. Eu estou entregando. Estou abandonando. Estou desistindo. Chega, Deus. Cansei, Deus. Não. E ele está dizendo para um povo que está sendo perseguido, morto, que o governo da época está arrancando todos os seus bens, suas propriedades, só porque eles estavam confessando a Cristo. É para esse povo que essa carta foi escrita. Um povo que não podia congregar num prédio, que tinha que congregar escondido. Um povo que, se pregasse o evangelho, estava sendo ameaçado de morte. Hoje o que nos ameaça para fazer uma célula, no máximo, é a chuva. Quando chove. No máximo.
vou sair de casa para ir dirigir uma célula. No máximo, você vai pegar uma chuva. Eles não, eles podiam morrer. No máximo. E olha que eles não iam de Uber, não tinha grupo de WhatsApp, e as células eram tudo cheias. Se alguém recebesse uma igreja na sua casa, que é uma célula, eles poderiam ser mortos. Hoje, no máximo, o que acontece se você recebeu uma célula na sua casa, a sua casa vai ficar um pouco bagunçada. Um pouco, porque eu espero que os líderes arrumem. Pode ser que alguma criança faça um xixizinho lá fora da privada. Acontece. Não tem problema algum. Isso não é peso algum para nós. Isso é pela obra. Não é? Isso é pela obra. Isso é pelo reino. Não tem problema. Se a minha alma não tem prazer nele. Uma fé que escolhe viver e não retroceder. A fé não é apenas um ponto de partida, é um estilo de vida. Retroceder é escolher segurança aparente, em vez de obediência à voz do Senhor. Retrocedemos porque queremos segurança. Viver pela fé é viver na segurança do Senhor. Mas é viver correndo risco, sim. Viver pela fé é viver correndo risco. Vocês não têm noção, às vezes. Você parou para pensar o que é a vida de um pastor? Que todo dia 1º do mês, ele já tem 100% das contas e nenhum dinheiro. Isso é igreja. E você, semanalmente, você tem que confiar no Senhor de que vai chegar a provisão. E isso com tudo. Assim é viver pela fé. Não há segurança de que vai dar certo, que todo mês vai ser bom, de que todos os anos vão ser maravilhosos, de que todo mundo vai ser legal. Não. Viver pela fé é isso. Permanecer é sinal de quem foi transformado de dentro para fora. A fé que permanece decide avançar, mesmo quando seria mais fácil voltar atrás. Às vezes é verdade. Às vezes o divórcio parece ser o melhor caminho. Às vezes deixar aquela situação parece ser a melhor opção, a mais cômoda, a mais inteligente, a mais lógica. Mas viver pela fé não é viver pela lógica. Pelo menos a lógica do mundo. Viver pela fé é correr risco, é confiar no Senhor. Viver pela fé é como se você estivesse naquela montanha russa do Hop Hari. É uma emoção atrás de outra emoção em cada curva. Me pergunto, pastor, você gostaria de ir no Hop Hari? Até vou, mas não, é para ter emoção, eu já tenho emoção demais sendo pastor. A vida pastoral, a vida ministerial, ela é muito emocionante. É uma alegria constante, é uma tristeza de vez em quando. É gente que sai, é gente que chega. É ovelha que dá lã, mas é ovelha que também morde da casca. Tem de tudo. Mas é gostoso. O texto diz, e termina dizendo, no último versículo, nós porém, diga comigo, nós porém, não somos os que retrocedem. Não precisa repetir não, só. Nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E aqui, não está dizendo a respeito de perder a salvação, viu? Aqui está dizendo a respeito de perder aquilo que está sendo construído. De você edificar ali algo.
de você estar construindo. É como o casamento, viu? Quem é casado aqui, quem não é casado aprende, quem é casado aprende também. É o meu conselho para todo casal em crise. Ah, pastor, vou separar, vou divorciar, não aguento mais, isso, aquilo. Fala, pensa bem. Tem quanto tempo de casado? Sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Foram 10, 15, 20, 30 anos de construção, de ajuste, de... Aí você fala, vou separar, tá bom, você vai ter que começar tudo de novo. Com outra doida ou outro doido. Aí você tem que começar tudo de novo. Ah, não, que isso, eu vou pegar pronto. Não existe pronto, não existe. Por isso que seguro casamento é muito mais complexo e normalmente também boa parte dá problema. Porque é como construir uma casa, eu estou construindo, aí chega num certo momento, coloquei parede, coloquei fundação, fiz uma parte do telhado, outra não, mas aí eu decido simplesmente abandonar para começar outro projeto, tudo de novo. E há pessoas que, se olhar para a vida dela, ela só tem projeto inacabado atrás dela, porque ela desiste. Tem pessoas que desistir tornou-se parte da sua personalidade, ela se auto-sabota. Toda vez, você deve conhecer alguém assim, ou você pode ser essa pessoa. Toda vez que ela está quase para conquistar, ela desiste. Ela começa bem, ela vai bem, ela está bem, aí daqui a pouco ela pega e cria um problema, cria uma situação, ela dá uma desculpa para poder sair. Você conhece alguém assim? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Eu não volto. Eu não desisto. Eu não abandono. Eu não deixo para trás. E nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos. A banda pode subir. Mas somos os que creem e são salvos. Uma fé que permanece decide avançar, mesmo quando seria mais fácil voltar atrás. Uma fé que permanece não abandona a confiança. Minha confiança está no Senhor e na obra dele, no sangue do Cordeiro. Uma fé que permanece persevera no processo. Você está passando por um processo? Persevera. É como as provas do meio do ano, ainda não chegou o final do ano, então passa pela prova. Uma fé que permanece, espera com esperança. Deus vai agir. Deus vai intervir. Deus vai chegar com a resposta, porque Ele é o nosso socorro. E uma fé que permanece é aquele que escolhe viver pela fé até o fim. Deus não chamou você para começar, mas para permanecer. Não desiste. Não é uma fé sem lutas, mas é uma fé que não desiste. Eu quero orar por você. Quero fazer uma rápida oração aqui nessa manhã. Às vezes você está tão desanimado por uma situação que você fala, passa na minha cabeça. E não é errado admitir que tem vontade de desistir. Eu mesmo, por muitos momentos, em várias situações na minha vida, dá vontade mesmo. Tem dia que dá vontade de chutar o balde, tem dia que dá vontade de falar assim, olha, chega. Quantas vezes eu já fui tentado? Quantas vezes eu já tive essas conversas internas, eu comigo mesmo? Deus, chega. Pode ser que vocês tenham passado por isso nesse tempo. Pode ser que você esteja no meio de um processo e falar, está tão difícil, eu não consigo enxergar uma saída, uma solução, uma resposta. Quero orar por você. A minha oração hoje é que você seja fortalecido. Nós estamos falando sobre fé. E a minha oração hoje é para que você receba uma porção dessa fé. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar.